Graça e paz abençoados, graça e paz, glória a Deus pela sua vida, abençoados. Minha alma está alegre hoje, muito alegre, abençoado, muito alegre. Vamos orar, abençoado, quero fazer uma oração com vocês, amém? Estou aqui com a minha Bíblia, e assim como eu sou ensinada, então é assim que eu vou fazer, amém? Então, vamos lá, abençoado. Pai nosso que estais em nós, Pai nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E todos aí digam amém. Todos aí digam amém. Para esta palavra que será dita nesse apostolado. Amém, abençoado? Vou dar uma arrumada aqui nessa câmera, não é? Então, abençoados, veio uma palavra do Senhor muito maravilhosa, não é? Vamos ouvir, não é? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a graça e o apostolado. Amém, abençoados? Então, eu estou muito alegre hoje. Abra suas Bíblias abençoadas em Salmos 28. Tem muitos textos para ler. Vamos lá, Salmos 28. Salmos 28. Meio da Bíblia, livro de Salmos 28. Versículo 7. Salmos, capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio, o meu coração. Ou iniciar de novo, pessoal. Salmo 28, versículo 7. Para que você confesse essa palavra no seu dia a dia, amém? É importante a confissão de fé no nosso dia a dia. É importante fazermos uma confissão de fé no nosso dia a dia, amém, abençoado? Para que a gente vença o dia mal quando ele vier, não é? Porque sempre vem, abençoado, não é? Não estamos livres do dia mal, e mesmo quando estiver tudo bem, abençoado, mesmo quando estiver tudo bem, em tudo dai graça, você vai confessar a palavra do Senhor, amém? Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de alegria quando o meu canto. O meu coração salta de alegria com o meu canto, o louvarei. Então, com o seu canto, você louva ao Senhor, porque o seu coração tem que confiar no Senhor, o seu coração tem que estar totalmente voltado para Deus, abençoado. O Senhor é a minha força, diga bem forte, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Mais uma vez, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmo de Davi, não é? Nele confiou o meu coração. Então, nós temos que confiar no Senhor. O meu coração salta de alegria, com o meu canto o louvarei. Louvar-te-ei, ó meu Deus, por me elegeste em Cristo. Efésios 1:4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Louvar-te-ei, Senhor, com o meu canto, pois o meu coração tem que estar voltado para o Senhor, porque será o Senhor o meu socorro bem presente. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de alegria, com o meu canto
o louvarei. Então, com o seu canto, louve ao Senhor, porque o seu coração estava no Senhor, porque você tem um tesouro dentro de você. Abençoado. Então, você será socorrido pelo Senhor. Os santos de Deus é socorrido, os escolhidos de Deus é socorrido, mas o coração tem que estar no tesouro que é o Senhor. Amém, abençoado? Então, depois que você foi socorrido, agora você louva ao Senhor, como Davi. Amém? Então, o nosso coração tem que estar totalmente voltado para Deus, porque a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Diga bem forte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. O meu socorro vem do Senhor, porque o seu coração está no Senhor. Amém, abençoado? Então, louvar-te-ei, ó meu Deus, por me elegeste em Cristo. Tu foste escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos, fomos eleitos antes da fundação do mundo, pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Corre lá, abençoados. Corre lá para Juízes. Juízes. Vamos ler um livro aqui, né, da lei. Vamos contar, vamos ver uma história aqui de Sansão, abençoados. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu Sansão, olha da onde vem a nossa força. Olha da onde vem a força de um escolhido de Deus. Desceu Sansão, Juízes 14, versículo 5 e 6. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tina. Chegando às vinhas de Tina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, com quem rasga um cabrito sem ter nada nas mãos. Abençoados, imagine um homem natural lutando com um leão sem ter nada nas mãos. Vai conseguir? Nunca. Então, diga bem forte: a minha força vem do Senhor. Ele é o meu escudo. A Ele eu louvarei. Juízes 14. Vou ler mais uma vez. Desceu Sansão com seu pai e sua mãe e Tina. Chegando às vinhas de Tina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. O homem natural não ia correr de um leão? Ou ia tremer de medo? Não. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem ter nada nas mãos. Sansão não tinha nada nas mãos. Nada. O que ele tinha era uma força que vinha do Senhor. Você não está crendo que Sansão, a força de Sansão estava no cabelo, né, o abençoado? Você não está crendo nessas coisas de menino, né? Então, abençoados, eu imagino a cena. Nunca que um homem natural destrói um leão, não é? Juízes 16, versículo 9. Os espias, depois se vocês quiserem, pode ler toda a história de Sansão, eu já li. Então, se vocês quiserem, é muito comprido, então não vou, recitar tudo aqui para vocês, amém? Eu tenho outras coisas para mim falar nesse apostolado. Juízes 16, versículo 9. Os espias estavam assentados com ela no quarto, então ela disse, os filisteus vêm sobre ti.
os filisteus vêm sobre ti. Tem o dia mau e abençoado. Os espias estavam assentados com ela no quarto. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Quem está de fora não sabe no que consiste a força de um homem de Deus. Os que estão de fora não sabem em que consiste a força de um homem de Deus. Sansão não tinha nada em suas mãos. O homem natural não compreende as coisas de Deus, ele está de fora. Então, assim não se soube em que consistia a sua força. Diga bem forte: a minha força vem do Senhor. Diga bem forte: a minha força vem do Senhor. A minha força vem da palavra. A minha força vem do apostolado. A minha força vem das palavras inefáveis do reino de Deus. Esta é a nossa força abençoada para que nós vencemos o nosso dia a dia. Para que nós destruímos o leão. É uma força de Deus abençoada. É com a palavra, é com o apostolado. Sem nada na mão, apenas com a força de Deus e com a palavra. Entende isso, abençoado? Eu declaro o homem espiritual discernindo bem todas as coisas do reino de Deus. Amém? Vamos para João 7. Vamos andar aqui na Bíblia um pouco. João 7. Vamos para o livro de João. João 7. João 7. 10 e 11 de junho vai haver um grande mover, abençoado, no Ministério Graça Apostolado. Vai haver um grande mover, 10 e 11 de junho de 2023. O profeta disse: pernas vão ficar tremendo. Então, nós vamos receber uma manifestação de Deus. O Filho de Deus abençoado, ele desfalece se não houver uma manifestação de Deus na vida dele. Então, o que veio na vida de Sansão foi uma manifestação de Deus. Nunca que um homem natural destrói um leão. Nunca. Se não é Deus, nunca, abençoado. Nunca. Antes de ler esse texto, abençoados, vamos lá para Hebreus, por isso que é bom congregar, abençoado. Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, tem que ir à igreja, sim, ainda que nós somos templos do Espírito Santo, tem que ir à igreja, porque lá nós ouvimos palavras que vêm do céu. Lá nós ouvimos o homem de Deus, lá nós ouvimos pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo. É o que vai acontecer no mover de 10 e 11 de junho de 2023. O Espírito Santo vai se apoderar de muitos, e muitos vão chorar, e muitos vão ficar de pernas bambas, e muitos o coração vai acelerar. É o que acontece comigo quando eu toco nesse assunto. O meu coração, ele acelera, ele bate mais rápido. Aos que estão de fora, o homem natural não compreende. Mas ao homem espiritual discerne bem todas as coisas. Eu declaro você sendo um homem espiritual discernindo bem as coisas do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 32 e 33. Hebreus 11, versículo 32 e 33. Hebreus 11, vou até grifar aqui com a minha canetinha, ó. Hebreus 11, versículo 33. Hebreus 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel
e dos profetas. Me falta tempo para falar dos profetas. Eu queria, nesse tempo aqui, ter mais tempo. Me falta tempo para falar dos profetas. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Mas eu estarei aqui, abençoado, não é? Estarei aqui. Faltará o tempo que eu gostaria, eu penso, não é? Mas o tempo é de Deus, não é, abençoado? Se Ele quiser que eu faça hoje, amanhã, depois Ele mesmo vai trabalhar em meu favor, porque Ele trabalha em favor dos santos, amém? 33, os quais pela fé venceram reinos. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Olha lá. Fecharam a boca de leões. Como? Com a palavra, com a fé, com a força do Senhor. Salmo 28. Pois o Senhor é a minha força. Sem nada ter nas mãos, você tapa a boca dos leões. Vamos novamente, que isso aqui é muito maravilhoso, abençoado. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, não é pela campanha, não é pelo jejum, não é pela corrente, não é pela fé. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Fecharam a boca de leões. Por causa da força do Senhor. Por causa da força do Senhor. E muitos o homem natural não vai compreender. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. João 7, abençoados. Vamos para João 7. João 7. João 7. Por causa da força do Senhor. Abençoados, essa semana de quarta para quinta, quarta foi dia 3, quinta dia 4. Sexta dia 5, hoje é sábado, dia 6. Por causa de uma manifestação do Senhor. Deus é o mesmo. Deus não age só na vida de Sansão ou de Davi ou dos profetas. Deus age na vida dos filhos deles. Amém, abençoado? Deus tem escolhidos. Deus tem eleitos. Deus abençoado. Ele é o mesmo e Ele não mudou. Então, abençoados, houve uma manifestação na vida. Lá em Romanos 16, Paulo tinha parentes em graça. Eu também, Maria, tenho parentes em graça. Eu tenho minha irmã, Dalva Lima, que está no Facebook. E tenho a Ivanete, para a glória de Deus, está caminhando na graça, entendendo o apostolado, não é? Deus está trabalhando para a glória de Deus. Está vendo um mover na vida dela. Deus está trabalhando na vida da minha irmã, que é a mais nova, Ivanete. Então, está trabalhando na vida dela. E eu estou vendo um mover na vida dela e ela será usada para a glória de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu e Dalva Lima. Então, Paulo tinha alguns parentes e eu também tenho, não é? Tenho 2 irmãs em graça. Então, de quarta para quinta, não é? Tivemos uma reunião na quarta-feira à noite, dia 3, não é? Com alguns irmãos, não é? Familiares, né? A gente estava resolvendo algumas coisas da terra, não é? Então, terminou a reunião, cada um foi para a sua casa, não é? E na quinta-feira pela manhã, dia 4, eu liguei para essa minha irmã para a gente conversar sobre tal assunto, não é? Do dia da noite anterior. Então, abençoado, houve um mover de Deus na nossa vida, houve uma manifestação de Deus na minha vida e na vida dela. Muitas das vezes, abençoado, no nosso dia a dia, temos problemas, não é? Então, precisamos resolver os problemas, né?
houve uma manifestação. Estávamos presas a um problema a ser resolvido. Estávamos presas e de repente o Senhor se manifestou. O homem natural não compreende, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios 12, 2. Então, estávamos aqui, presas. E o Senhor abriu as correntes, desatou a corda, tirou o jugo. Então, nos livrou, sem correntes, sem campanha, sem jejum, sem correntes. Ele abriu as correntes. Ele se manifestou na nossa vida. O que nós estávamos segurando, dizendo não, o Senhor diz sim. Então, entendemos a manifestação de Deus em nossa vida. Dissemos sim, estamos livres. Problema resolvido. Então, é preciso haver uma manifestação do Espírito Santo. Não é corrente, não é campanha, não é jejum que resolve, que nos liberta, abençoado. É uma manifestação de Deus em nossa vida. A libertação que veio a mim do céu, sem correntes. Quem abre as correntes é o Senhor. Quem tira o jugo pesado é o Senhor. Se não houver uma manifestação de Deus, abençoado, se não há manifestação de Deus, o Filho desfalece, mas a palavra diz para não desfalecermos. Então continue no apostolado, continue nesse ministério, amém, abençoado? Para que você receba as grandezas de Deus. João 7, versículo 24. Jesus disse ainda no tempo de sua carne: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça. Não julgue um irmão segundo a aparência. Não faça continhas. Eu vi aqui, eu vi ali, eu vi cá, eu vi acolá. Então eu juntei as peças e eu acho que é isso aí. A graça é a imagem exata das coisas. A graça é a convicção e a certeza. Jesus disse: não julguei segundo a aparência. Não faça continha. Continha não é conta exata. A graça é a imagem exata. A graça é a certeza e a convicção. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça. Irmãos, muitas das vezes alguém não entra na congregação porque há falhas. Também em um homem de Deus, por que não? Não é? Se ele fizer continha, ele pode errar. Se ele não for guiado pelo Espírito Santo, ele pode errar sim. Então, muitos lá fora, por causa de alguns ministros de Cristo, não é? Que não é guiado pelo Espírito Santo, muitos lá fora vai te acusar. Então, que nós, ministros de Cristo, levantamos a igreja com prata e com ouro, porque Deus provará. Deus provará a nossa obra e os ministros também que estão dentro da igreja, nós, evangelistas, mestres, pastores, podemos ser envergonhados, sem condenação, abençoada. Então, Deus provará a obra de cada um. Se não vier do Espírito Santo, se for continha, Deus provará. E os ministros podem ser envergonhados. Então, tem que tudo estar dentro da palavra, abençoado. Amém? Por isso nós temos um tesouro, que é o Espírito Santo. Nesse vaso de barro tem um tesouro, que é o Espírito Santo. E nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Não julguei segundo a aparência. Não devemos julgar segundo a aparência, fazendo continha, mas julgai segundo a reta da justiça. João 8.
uma página depois. João 8. Tivemos um apostolado, não tem muito tempo aí, Ministério Graça e Apostolado. Quem são os teus acusadores? Procure lá, se você está sendo acusado de algo. Diga bem forte, a minha força vem do Senhor. João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Eu declaro você receber a graça e o apostolado e ensinar essa palavra abençoada. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. Puseram-na de pé no meio do grupo. Grife na sua Bíblia. Puseram-na de pé no meio do grupo e julgaram-a segundo a aparência. E aí, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Deus reprova quando o julgo é pela aparência. Ele nos reprova. Então, somos reprovados quando fazemos continhas. Somos reprovados quando fazemos continha. Puseram-na de pé no meio do grupo e acusaram. Por isso que muitos não vão para a igreja. Vão dizer, você que é da... A primeira coisa, abençoado, quem está lá fora fala, você que é da igreja, está agindo desse jeito, então eles não vão à igreja. Não devemos ser reprovados por Deus, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8. Romanos 8, já estou terminando. Romanos 8. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, pessoal. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, versículo 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus, abençoado. Quem fará qualquer acusação? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Diga, minha força vem do Senhor. É Deus quem me justifica. Diga bem forte, a minha força vem do Senhor. É Ele quem me justifica. Então você descansa nessa palavra abençoada, né? Se você não fez, você descansa na palavra. Quem é teu acusador? Mais cedo ou mais tarde Deus justifica e mostra a verdade. Amém? 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos um tesouro nesse vaso, somos o vaso de barro, Deus é o oleiro. Deus é o oleiro, nós somos um vaso de barro, onde o tesouro está em nós. Por isso nós somos santuários de Deus. Então o nosso coração tem que estar totalmente voltado para o Senhor, para que o poder seja de Deus e não de nós. Amém? Tivemos uma manifestação do Espírito Santo, eu e minha irmã. Ele abriu as correntes, estamos livres desse problema. Isso foi uma manifestação vinda do alto, abençoado. Não fizemos corrente, não fizemos campanha, não fizemos jejum, como os filhos de Deus são ensinados. Lá em Marcos 2, quando Jesus disse, não é? Para os seus discípulos, quando Jesus disse para aqueles fariseus, para aqueles homens lá, então,
Pode ser os discípulos, pode eles jejuar enquanto o noivo está com eles? Abençoados, o noivo foi tirado deles, daquele tempo, daquela época, daqueles homens. Deus nunca foi tirado de nós. Deus é Jesus. Jesus nunca foi tirado de nós. Jesus está em nós. Amém? Jesus é o tesouro, é o consolador. Nós estamos com Ele. Nós já nascemos debaixo da graça de Deus com Ele. Há um tesouro em nós. Por isso que nós somos santuários de Deus. E o nosso coração tem que estar totalmente. Jesus foi tirado deles, nunca de nós. Por isso nós jejuamos. Podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Não, não pode. Pode jejuar enquanto o noivo está com eles? Não, não pode jejuar. Então, o noivo nunca foi tirado de nós. Por isso nós jejuamos. Foi tirado deles, nunca de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, houve uma excelência de poder na vida minha e da minha irmã. Nós estávamos dizendo não, o Espírito Santo diga sim, que eu estou libertando vocês hoje desse problema. Houve uma manifestação de Deus, porque se fosse por nós mesmos, nosso homem carnal, estávamos ainda presas nisto, né? Então, Deus não vos louva, nisso não vos louvo. Então, Deus abençoado, Deus não se agrada quando o nosso coração está preso em algo da terra. Então, quando Ele tem um propósito, Ele abre as correntes. Amém? 1 Coríntios 1, não é? Lá em Mateus 6, 21, né? Jesus diz, onde está o seu coração é onde está o seu tesouro. Então, se o meu tesouro está em mim, não é? Então, o meu coração está nesse tesouro. Meu coração está nesse tesouro, no Espírito Santo, na palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, vamos finalizar. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sem sabedoria humana. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, fazendo continha, levando o irmão a um jugo, por aparência. Palavras persuasivas tem que ser demonstração de poder. Assim é o que vai ter lá no dia 10 e 11 de junho. Uma demonstração de poder, assim como teve na minha vida e na vida da minha irmã, uma demonstração de poder. Desatou as cordas, abriu as correntes. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Um filho de Deus tem que haver uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Não é por campanha, não é por corrente, não é por sacrifício, não é por jejum, não é por nada dessas coisas abençoadas. Deus não é ruim a ponto de mandar você fazer sacrifício para que você tenha algo. Deus é bom. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Houve uma manifestação de choro na quinta-feira. Eu e minha irmã choramos. O homem natural não compreende essas coisas. E Deus se manifesta com alegria, com gozo, com alegria. Então, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é gozo e alegria no Espírito Santo. Então o Espírito Santo se manifesta com gemidos inexprimíveis em nós, com choro, com alegria, pernas bambas, coração acelerado. Diz o profeta, 10 e 11 de junho vai haver um mover e o Espírito Santo vai se apoderar dos santos que estarão nesses dias, 10 e 11 de junho de 2023. O Espírito Santo não se apoderou só de Sansão, só de Davi. O Espírito Santo se apodera nos filhos dele, porque ele é o mesmo e ele não mudou. Ora, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não compreende. Vê um filho de Deus chorando? Não entende. E por que ele está chorando tanto? Não entende, ele é natural. E o homem natural não compreende, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. 15. O que é espiritual pode, porém, discerne bem todas as coisas e ele por ninguém é discernido. Então, muita gente não entende
nós, ministros da graça de Deus, por quê? Não discerne bem, não está dentro do apostolado, não tem uma manifestação do Espírito Santo, não tem a revelação da palavra. Diga bem forte, abençoado, eu quero ser um homem espiritual, eu quero entender as excelências de revelações do Senhor. Eu quero discernir bem todas as coisas espiritualmente. Diga isso, abençoado. Amém? Então, eu vou terminar, tá bom? Por aqui. Eu declaro, abençoado, a libertação que veio a mim do céu, sem correntes. Eu declaro uma libertação na sua vida. Eu declaro uma manifestação de poder na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, abençoado? Sem sacrifício. Assim como há nos santos que recebem a graça e o apostolado. Amém? Então vamos edificar a igreja com prata e com ouro. Não vamos edificar a igreja com palavras persuasivas, com continhas, não é? Pois nós temos o Espírito Santo em nós, pois nós somos o vaso, pois o tesouro está aqui. Porque Deus vai provar a nossa obra, salvo pela graça, mas Deus vai provar a nossa obra, não é? O justo não pode ser envergonhado, abençoado. E quando não edificamos a igreja com prata e ouro, o justo corre o risco de ser envergonhado. Por isso devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Porque Ele nos guia em toda a verdade. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é prata e é ouro. E é com isso que nós devemos edificar os que estão de fora. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. Graça e paz, abençoado.